Sexto erro: se posicionar sobre temáticas que a pessoa não sabe o mínimo, o básico, e quer a todo custo se posicionar e afirmar que está errado o outro lado, a outra visão, o outro ponto de vista, mas que respeito. Por amor de Deus, você querer se posicionar sobre certa temática que você não tem nenhum conhecimento, você não tem nenhum domínio, é só mais achismo. Eu acho, eu penso, você imagina. Você ali automaticamente nunca foi feita essa pergunta, você vai e se posiciona. E detalhe, querer mostrar que o outro é errado. Já aconteceu isso várias vezes para comigo, em que eu citei uma temática bíblica, teológica da minha igreja a qual eu congrego. E a pessoa disse, não, isso está errado. Eu disse, pois você está de encontro à nossa doutrina bíblica. A pessoa ficou toda desconfiada. Eu tive que dizer. Sabe por quê? Porque a verdade se combate falando a verdade. Porque a mentira se combate com a verdade. Que o achismo se combate com a verdade. Com o espírito de Jezabel, com o espírito de prepotência, com o espírito de crise de inferioridade se combate com a verdade. Essas pessoas que têm dificuldades de reconhecer o conhecimento de A, B e C, que conhece, essas pessoas têm que levar essas patadas mesmo diante das pessoas, para ver se abaixa mais as orelhas. Isso é um fato. Não queira se posicionar sobre algo que você não sabe, que você não tenha domínio. Isso vai fazer feio, todo mundo vai perceber. Ninguém é besta. Os irmãos se fingem muitas vezes que não entenderam, para minimizar esse vexame. Para mim isso é um absurdo. Sétimo erro: ter a cara de pau hipócrita e cínica de falar que lê a Bíblia, que estuda a Bíblia, que pesquisa a Bíblia, quando na verdade todos sabem, todos percebem, todos conseguem enxergar que aquela criatura que está na cara e na prática dessa pessoa, que ela mal sabe ler o versículo bíblico, que ela mal sabe citar os versículos bíblicos, ela mal sabe citar, recitar, procurar, encontrar ou até mesmo ensinar coisas básicas da palavra de Deus. Isso de fato é não ser humilde. Então quando uma pessoa ela dá um teor assim para dizer que não, eu leio a palavra de Deus, eu gosto de estudar a palavra de Deus, eu gosto de pesquisar, rapaz, eu pesquiso muito a palavra, e tá na cara que a gente sabe que essa criatura não lê a Bíblia. Não lê, nem lê o suficiente. Ela faz uma fragmentação da palavra. Fragmentação. Fragmentada. A palavra é assim, como se fosse catando milho. Aqui, isso aqui, esse aqui, isso aqui. Pronto, eu li. Ela lê o primeiro capítulo de Mateus, o 10º e o último capítulo. Eu li já Mateus. Tu lês o quê? Eu li os capítulos. Quais? Não posso dizer. Irmão, uma crise gigante da leitura bíblica nesse século XXI por determinadas pessoas é um absurdo. Com a tecnologia que temos, com o poder da informática que temos, ainda a gente não se aprofunda como se deveria. E para mim isso é hipocrisia. Isso é um status de ser cínico. Dizer que faz algo e não fazer, para mim, é ser cínico, é ser hipócrita. Eu só falo daquilo que eu pratico. Eu pratico a leitura bíblica, eu falo que leio a Bíblia. Eu pratico a pesquisa bíblica, eu falo que faço pesquisa bíblica. Eu exorto, eu cobro dos irmãos da igreja que leem, que pesquisem, que se aprofundem, porque eu faço isso. Que quando eu começar a falar isso e não praticar, eu sou hipócrita. E tem muito hipócrita, infelizmente, falando o que não vive, o que não faz. Oitavo erro: tomar o tempo todo só falando coisa com coisa, blá blá blá, 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 blá 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 e blá blá blá. Irmão,
e não deixar o tempo para os outros irmãos. Se tu sabe que tua caneca é pequena, que se o cordão teu é pequenininho, para que tu ficar tomando conta, tomando o tempo dos irmãos, tomando um tempão falando blá 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 blá, para não falar asneira, certo? Vou ter respeito, eu vou minimizar aqui porque é um desabafo. Então, para mim, um tipo de pessoa dessa está fazendo um erro gigante de impossibilitar dos outros lerem a palavra do Senhor. Deixar quem de fato sabe a palavra do Senhor explicar. Se eu tenho uma mente limitada e eu sou um professor de nível básico, né, ou basic, eu não sou médio nem avançado, então que eu leia, que eu tenha consciência. Se eu fosse uma pessoa analfabeta ou extremamente leigo na palavra do Senhor, eu me comprometeria a dizer: professor, pastor, obreiro, aprovado, tem visão, que não tem do que se queixar. Tanto ele como o que está falando deveriam ter essa consciência, mas é difícil ter. Eu diria assim, ó, meu irmão, meu pastor, eu poderia ler o título aqui, ó, o Sermão do Monte, o caráter do reino de Deus. Depois eu ler o texto áureo, a verdade prática, e talvez ler a leitura bíblica em classe, se eu conseguir, né? Se eu conseguir ler versículo por versículo com calma, pausadamente, com calma, aí eu me comprometeria com isso. É muita coisa, ó, 1, 2, 3, 4. Agora ficar na introdução atolado, ou ficar enrolando no primeiro tópico, no segundo tópico, eu teria pelo menos consciência. Nem todo mundo tem essa consciência de maturidade. Tem outros irmãos que sabem, então deixa com eles. Isso não vai tirar o meu crédito de estar ali tendo a função. Agora a responsabilidade é outra coisa, viu? Tendo a função de professor. Porque muita gente tem a função, tem um título, mas infelizmente não exercem como se deveria. Tem muita gente com título de professor, mas não é professor. Isso é um fato. É uma questão de consideração. É professor porque a gente considera. Professor, para ser professor, né? Eu vou limitar aqui minhas observações, né? Nono, dizer que já sabe de algo que foi dito, que foi explicado pelo outro irmão, quando na verdade ele não queria admitir que era leigo e desconhecedor de tal assunto, é o que acontece. Falta de humildade. Tem gente que tem o péssimo hábito de uma pessoa explicar alguma coisa. Eu já sabia disso aí, eu já sabia. E por que não explicou? Não, é porque assim, eu já sabia. Eu já sabia que você explicou. E meu irmão. Eu vi. Parece que eu ouvi de um irmão lá em fulano de tal, na cidade tal, lá no Templo Central, eu escutei. Escutou? Será mesmo? Para não mostrar para não admitir que é leigo na temática, que a gente percebe, sabe, porque nunca foi falado. Isso é terrível. Isso não mostra humildade. Se humildade para aqueles que não têm humildade é mostrar que sabe o conhecimento, para aquelas pessoas que não têm conhecimento, mostrar que sabe é pior do que quem sabe. Deu um bug aí no sistema? Vou resumir. Pessoas que conhecem a palavra, que dominam a palavra, que têm um conhecimento profundo, que muitas vezes estão falando, muitas vezes algumas pessoas acham que elas estão não sendo humildes, que estão falando muita coisa difícil, porque não sei o que. Tem gente, aquela crise de identidade, crise de cachorro louco, crise de inferioridade. Tem muita gente com essa crise de inferioridade, né? Uma crise gigante que ataca muitos cristãos, somente aqueles que não querem admitir ou valorizar o conhecimento dos irmãos. Então, quem tem conhecimento e muitas vezes quer mostrar que sabe, ele não está sendo humilde. Agora, tem gente que não domina, não tem conhecimento prévio sobre determinadas temáticas e ele quer mostrar que sabe. E ainda mente. Eu ouvi fulano falar, explicar, ensinar. Mentira. Isso é pior do que o que sabe e quer se amostrar muitas vezes. Eu acho raramente alguém quer se amostrar no conhecimento. Ele quer mostrar o conhecimento e não se amostrar. Aí aqueles que têm feridas, lacunas não preenchidas na vida, dizem que A, B, C ou D estão se amostrando. Eu mesmo sempre gostei de mostrar o conhecimento, jamais me mostrar.
Exatamente. Mostrar o conhecimento. É aqui, assim, tal. Mostrar o conhecimento. Agora, quem tem a crise de inferioridade vai julgar. Vai me julgar. Certo? Problema dele ou dela se achar isso. Hoje em dia eu não perco tempo mais com esse tipo de mentalidade. Glória a Deus. E 10º e último erro, não explicar os conteúdos da lição, nem a leitura bíblica, ou muito menos a verdade prática. Meu irmão, esse 10º erro. Não explicar os conteúdos da lição e ficar só blá 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 e não sei o que, vai pra lá e não sei o que e tal, e ficar enrolando. E pegar a revistinha assim, ó. É porque não sei o que, nada de Bíblia, nada de revistinha, nada do básico da leitura, do textual, da verdade prática, da leitura bíblica ou dos conteúdos. Meu irmão, cuidado se você faz isso. Se você faz isso, tem duas soluções. Uma que é mais sensata, que eu vou dizer agora, e a segunda. Primeiro, peça para ficar no banco. Não assuma uma responsabilidade de um professor. Não assuma. Não fale daquilo que você não sabe. Não vai ser feio, vai ser bonito, vai ser humilde. Eu jamais estaria em um cargo, em uma função, que eu não fosse capaz de exercê-la completamente. Eu não seria hipócrita. Eu jamais seria hipócrita. Assumir uma função que eu não sou capaz. Então, esse é o primeiro conselho. Peça para sair. Não quero mais não, ficar aqui. Prefiro estar escutando. Prefiro estar aprendendo primeiro para depois para ensinar. Certo? Segunda coisa. Peça para limitar sua fala. Fulano, cicrano, eu poderia falar essa parte aqui inicialmente, tal. Pode ser, a gente pode combinar. Beleza. Ou terceiro, criar vergonha na cara e estudar revistinha. Se capacitar. O milagre de Salomão só aconteceu uma vez, viu? Forte abraço, que Deus te abençoe e te guarde. Desculpe as minhas ironias, mas se faz necessário num tempo tão crítico de analfabetismo bíblico funcional gigante dentro das igrejas. Legicidade profunda. Uma terceirização da palavra de Deus. Isso é um fato. Até o próximo vídeo.